E aí, meninas e aí, meninos, retomamos com vocês a competência de área 6, Enem, Linguagens, Códigos e Tecnologias. Lembrando a vocês que a competência de área 6 é a competência que tem como foco, como objeto, as linguagens verbal e não verbal, como ferramentas, como meios para a construção do conhecimento humano. O conhecimento humano construído por meio das tipologias, os tipos textuais. Tranquilos? E nós vamos agora à habilidade 20. A habilidade 20, o objeto, o tema das questões do Enem é o patrimônio linguístico, a língua portuguesa do Brasil como instrumento de construção da nossa identidade nacional e preservação da nossa memória como povo. Tranquilos? É uma questão muito óbvia no Enem. A história, a formação da língua portuguesa, o dinamismo da língua. E o Enem foca muito nessa questão do dinamismo da língua e foca em um aspecto muito importante da língua portuguesa do Brasil. As várias línguas que formam a língua portuguesa do Brasil, então o nosso sincretismo linguístico. Tranquilo, meninos? É muito importante vocês guardarem isso. A história da língua portuguesa do Brasil, a nossa formação, o nosso sincretismo, as várias influências que compõem a língua portuguesa do Brasil. A língua portuguesa como patrimônio linguístico, a língua portuguesa na construção da nossa identidade e na preservação da nossa memória como povo. Tranquilos? Vamos lá então a duas questões de Enems anteriores e é uma questão inédita. Nós somos o Guia de Linguagens, o seu canal no YouTube para o estudo de linguagens, códigos e tecnologias na preparação para o Enem. Eu sou o professor Simval Santana. Inscrevam-se no nosso canal, curtam o nosso canal. Ótima semana de estudos, um abraço, é o que deseja o titio Simbas. Meninas, meninos, nós estamos agora com a competência de área 6, habilidade 20. A competência de área 6, ela tem como objeto as questões, as tipologias textuais, as funções da linguagem e agora a habilidade 20, reconhecer a importância do patrimônio linguístico da língua portuguesa do Brasil para a preservação da nossa memória como povo e da nossa identidade como nação. Tranquilos? É também uma competência relativamente tranquila, fácil, acessível, certo? Vamos lá. Duas questões de Enem, uma questão inédita. Primeira questão do Enem. Enem 2015. As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral, sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos, sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco. De fato, as comunidades indígenas, chamadas Terras Baixas na América do Sul, o que exclui as Montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram sistemas de escrita, como as que conhecemos. Sejam alfabéticas, como a escrita em português, sejam ideogramáticas, como a escrita dos chineses, ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social, ou seja, já dividida em classes, como foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso, que ela surge e se desenvolve em qualquer das formas apenas sociedades estratificadas, sumérios, egípcios, chineses e gregos, etc. O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados das histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas transmitiram e se desenvolveram assim. E não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e muitas vezes venenosas, criando o milho e a mandioca, o macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais. E também desenvolveram muito, por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América. D'Angeles, Histórias da em Casa, nativos indígenas e tradição oral popular no Brasil. Enunciado da questão. A escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras a oralidade possibilitou a conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes, b. a preservação e a transição dos saberes da memória cultural dos povos, c. a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados da organização social, d. a restrição e a limitação do conhecimento acumulado em determinadas comunidades e o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. Vamos lá, a pausa, vocês respondem e nós voltamos na sequência com o comentário da questão.
Item correto, letra B. Olha o enunciado. A escrita e oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras a oralidade possibilitou a preservação e a transição dos saberes na memória cultural dos povos. Tranquilos? Esse é um ponto crucial do texto. A oralidade da linguagem preservou e transmitiu os saberes e a memória dos povos que compunham o Brasil. Por que nas demais alternativas? A conservação e a valorização dos grupos detentores de saberes, não só no caso dos nativos brasileiros, não tinha propriamente grupos detentores, tá? Era o grupo como um todo. Ela não era estratificada. Manutenção e reprodução de modelos estratificados, não. As sociedades indígenas do Brasil não eram estratificadas, isso fica bem claro, tá? Isso fica bem claro no texto. D. A restrição e limitação do conhecimento acumulado em determinadas comunidades, também não. E. O reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. Não só, tá? Não só, é claro que a importância da fala como meio de comunicação, mas não só o reconhecimento e legitimação, e sim a importância dela para transmitir saberes, para transmitir cultura. Ok, meninos? Vamos lá na sequência. A segunda questão do Enem. Nós somos o Guia de Linguagem, eu sou o professor Simval Santana. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir nosso canal. O reconhecimento de vocês é a garantia da aceitação do nosso trabalho. Ok, meninos? Vamos lá a mais uma questão de Enems anteriores. Meninos, meninas, meninos, nós estamos aqui com a habilidade 20 da competência 6, a habilidade que trata da língua como patrimônio nacional. Uma questão do Enem 2019, texto 1, extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Pois o idioma retém em si mais memórias que os seus falantes e, como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seus viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros de registros e catálogos. Aquilo que contém pode ser apenas consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste sobretudo de item ibérico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano, por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe assim é uma acusação de dessemelhança com o latim. O árabe é violento, o latim não. Enunciado. Relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que, letra A, a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza. B. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. C. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. D. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros. E. A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Pausa, vocês respondam e nós voltamos com a questão comentada, com as respostas comentadas. Tranquilos? Vamos lá então. Meninos, meninas, item correto, relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas. Quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que o português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Tranquilos? Formação da língua portuguesa, a língua como patrimônio, a língua como instituição da nossa nacionalidade, certo? Por que não as outras alternativas? Observe que na letra A, o que torna a letra A incorreta. A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Não, o árabe, em determinado ponto, não era índice de riqueza, certo? Pelo contrário, era índice de violência. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. Nem tanto, tá? Com precisão, não, é com muito
com muito estudo e nem sempre com a precisão exata, tranquilos? O árabe e o latim estão na formação escolar? Não, na formação escolar não. E na memória falante, o latim teve durante muito tempo, mas o árabe não. E a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme? Claro que não. Né? Então nós temos aqui uma influência maior ou menor de algumas línguas em determinados períodos, ok? Então nós temos aqui uma questão relativamente tranquila, a resposta é terceira, o português é resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas dela nas suas múltiplas camadas. A formação da língua portuguesa é objeto constante de questão de Enem, tá? Atenção a isso, atentos a isso, ok? Então nós trabalhamos aqui com vocês na questão do Enem, na quantidade nós vamos agora com a questão, com a nossa questão inédita, certo? Para poder fechar mais uma habilidade, mais uma competência de linguagens para vocês. Tranquilo, meninos? Curtam, se inscrevam no nosso canal, inscrevam-se no nosso canal. O reconhecimento de vocês é muito importante para nós. Bons estudos, um abraço de tio Simba. Garotada, trouxemos para vocês primeiro duas questões de Enem anteriores. Duas questões com um comentário nosso, uma visão nova, uma visão diferente para vocês aprimorarem os estudos de vocês. E agora, para completar esse estudo, nós fazemos uma questão inédita, uma questão para testar o conhecimento de vocês, ok? Vamos lá então a uma questão elaborada por nós, uma questão inédita do Enem dessa habilidade. Tranquilo, meninos? Vamos a ela. Garotada, vamos lá a nossa questão inédita da habilidade 20, competência 6, habilidade 20 que trata da língua portuguesa como patrimônio, como instituição, como patrimônio formador da nossa nacionalidade, ok? A língua portuguesa do Brasil. O texto 1, bons dias, uma crônica do Machado de Assis, fragmento. Pego na pena com bastante medo, estarei falando francês ou português. O senhor Dr. Cássio Lopes, ilustre latinista brasileiro, começou uma série de neologismos que lhe parecem indispensáveis para acabar com palavras e frases francesas. Ora, eu não tenho outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua. E se descubro que muita coisa que dizia até aqui não tem fora de cidade, mando esse ofício à fava e passo a falar por gestos. Entretanto, há nomes que, vindo embora do francês, não tenho dúvida em empregar, pela razão de que o francês apenas serviu de veículo. São nomes de outras línguas. Machado de Assis, do livro Bons Dias, um livro de crônicas. Texto 2. O latinista Castro Lopes. Em 1989, a revista Veja fez suplemento à comemoração aos 100 anos da República. Me encomendaram 2 artigos, um perfil do Barão de Mauá, um empresário brasileiro de então, e um perfil de um latinista arrebatado, Castro Lopes. Lopes quis purificar a língua falada no Brasil de anglicismos, termos ingleses, e galicismos, termos franceses, e produziu um neologismo com ludopédio para substituir o futebol. Quase nada vingou, como você poderá ver no quadro posto no pé desse artigo, exceto por uma outra palavra, como roupão, que ocupou o lugar do francês peignoir. Você pode apreciar o trabalho surtidamente frustrado de Lopes nas linhas abaixo. Como é e como fica? Como é? Abajur, como fica? Lucibel, Lucibel. Avalanche, runimol. De um lado nós temos a palavra em francês, do outro lado o neologismo criado em português para substituir a palavra em francês. Tá? Bijuteria, joalheria, joalheira, boulevard, calçada, cachecol, focale, champignons, cogumelos, débit, estreia, engrenagem, entrosagem, massagem, premagem, mise-en-scène, encenação, nuance, ancenúbio, piquenique com bescote, repórter, alvissareiro, turista, dando. Então, na coluna em branco, como é no francês. Na coluna em amarelo, como ficaria o neologismo português criado pelo latinista Cássio Lopes, certo? 2 textos fazendo comentários sobre os estudos, o esforço do latinista Cássio Lopes em purificar a língua portuguesa do Brasil. Enunciado da questão. A língua portuguesa do Brasil é dinâmica e recebe novas contribuições a todo momento. E sempre houve os incomodados com a incorporação de estrangeirismos. Os textos criticam o purismo do latinista Cássio Lopes, cuja postura evidencia a. Exemplo de como se organiza o léxico, conjunto de palavras que formam a língua nacional, o modelo para os futuros linguistas no tratamento ao idioma próprio, c. Arbitrariedade por sua postura de proprietário da língua, d. Intelectualidade ao abrasileirar as expressões estrangeiras e vanguardismo na criação de uma instituição brasileira, a língua. Pausa
vocês resolvam e nós voltamos na sequência com o comentário da questão. Vamos lá, meninos. A alternativa correta é a letra C. Observe aqui o enunciado. A língua portuguesa do Brasil é dinâmica e recebe novas contribuições a todo momento. E sempre houve os incomodados com a incorporação de estrangeirismos. Assim como hoje há. Os textos criticam o purismo latinista Castro Lopes, cuja postura evidencia arbitrariedade, uma postura arbitrária, autoritária, impositiva, por sua postura de proprietário, entre aspas, da língua, tá? De achar que os puristas, como eles, são proprietários da língua e eles é que definem a língua. A língua é dinâmica, ela é desenvolvida por toda a sociedade, por toda a comunidade, por todos os indivíduos que a compõem, certo? Por que não as demais alternativas? Letra A, exemplo de como se organiza o léxico? Não, o léxico não é positivo, tá? Ele é dinâmico, ele é espontâneo. Ele se desenvolve pela sociedade, pelos indivíduos que a compõem. O léxico é o conjunto de vocábulos utilizados em uma língua. Letra B, modelo para os futuros linguistas no tratamento regionopata? Não, ninguém levou isso a sério, tá? Por exemplo, a criação da palavra ludopédico para substituir futebol, ninguém levou isso a sério. Letra D, intelectualidade ao brasileirar as expressões estrangeiras? Intelectualidade, nem tanto, é pretensão do latinista de ser considerado dono da verdade, tá? O abrasileiramento ele acontece espontaneamente, ou não, por exemplo, Chapeceta nunca foi abrasileirado, certo? E vanguardismo na criação de uma instituição brasileira. A língua não é vanguardismo, na verdade é um atraso, preso ao latim, lá na raiz. E a língua passa por transformações dinâmicas, por influência de outras, o árabe, o espanhol, o francês, o inglês. Tranquilo, meninos? Uma questão para vocês exercitarem e atentarem para uma questão. O dinamismo da língua sempre é objeto das questões do Enem, ok? Muita atenção a esse ponto, tá? A língua é dinâmica, ela se transforma constantemente. Nós vemos no mundo de vocês essa mudança constante e permanente, certo? Vamos lá agora para outra competência, para outras habilidades no nosso próximo trabalho, ok? Fechamos aqui com vocês a competência 6 de linguagens, códigos e tecnologias. Bons estudos, uma ótima semana, é o que lhes deseja o titio Silas. Abraço, meninos! E aí, garotada, fechamos com vocês mais uma competência do Enem, a competência de área 6, a competência que tem como foco as linguagens verbal e não verbal na construção do conhecimento humano. E o conhecimento humano feito por meio de tipologias textuais, pelos gêneros textuais, pelos tipos textuais. Nós trabalhamos com vocês nas 3 habilidades, na habilidade 18, as tipologias textuais, a progressão temática, a estruturação, a linguagem de cada uma delas. Na habilidade 19, a função da linguagem, as características, a função da linguagem mais evidente em um determinado texto, em um determinado gênero textual. E, finalmente, a língua portuguesa do Brasil como patrimônio linguístico para a construção da nossa identidade e preservação da nossa memória como povo. Então, vocês podem ter certeza, a competência de área 6, as 3 habilidades dela, sempre presentes no Enem. Tá? Então, atentos às tipologias textuais, às características de cada uma delas, as funções da linguagem, as 6, as características, os elementos constitutivos de cada uma delas, e a história, a formação da língua portuguesa do Brasil. Tranquilos? São questões tranquilas, são questões que normalmente vocês não têm dificuldade e nós temos certeza de contribuir para o êxito de vocês. Em breve, vocês estarão na universidade. Felicidade, ótimos estudos, feliz universidade. É o que desejo a todos vocês, o titio Silas. Abraços e até a próxima competência, meninos. Ótima semana para todo mundo.